Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast. Podcast Você Tem Valor. E o assunto de hoje, o nosso tema será mulheres que não são mães. Isso mesmo, hoje eu trouxe 3 convidadas maravilhosas aqui, que elas vão falar sobre a experiência delas, né? De mulheres que não são mães. Isso mesmo, porque hoje em dia nós vemos que a sociedade cobra muito, né? Das mulheres, que às vezes ela opta ou não pode ser mãe e ficam perguntando, e aí, você não engravidou? Quando que vai vir o bebê? A mulher casou já faz tempo e ficam questionando, né? Isso é uma pergunta que a gente jamais deve fazer para um casal, né? E aí, quando vem o bebê, eles têm que saber o tempo deles, não é verdade? Não por pressão. E a sociedade pressiona demais. Então, hoje eu trouxe 3 pessoas maravilhosas. É a Aline Moraes, Oneide Moraes, e eu trouxe também a minha cunhada, a Maria Emília de Souza Delfino, que ela também vai contar a experiência delas. Se eu fosse você, pega caneta, papel na mão, compartilha esse vídeo para bastante pessoas, né, que você conhece, que estão na mesma situação, tá? Que elas vão compartilhar o momento delas aqui, a experiência delas e como elas lidam com essas situações. Curta os nossos vídeos, compartilha, deixa joinha, se inscreve no canal e quero agradecer muito vocês que estão assistindo o nosso canal. Um beijo para todos, para os nossos amigos, familiares, pessoas que a gente não conhece, tem pessoas de Portugal que assistem nossos vídeos também. Um abraço e um beijo para todos. Vamos lá. Meninas, muito obrigada de vocês estar aqui. Eu agradeço muito, né, por aceitar o convite, né? Obrigada mesmo de coração por estar aqui falando da experiência de vocês, da vivência de vocês, né? Obrigada por tudo, tá? E aí, a Oneide já está aqui já conosco já vários vídeos, né? Então, hoje ela está aqui também, porque hoje ela vai falar sobre a experiência dela. Cá estamos mais uma vez, né? Então, boa noite a todas, né? Boa noite a todos. E iniciamos aí mais um podcast, né, Paty? Vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências, né? E é sempre muito bom essa troca de conhecimento, né? Essa partilha, né? Do que cada um fez como opção, né? E as determinadas circunstâncias, né, em que cada uma vivenciou e que vivencia e que vivenciará, né, nos demais dias futuros aí. Então, isso aí. Bora pra cima. Pode falar, meninas. Quer falar, Aline? Pode começar. A Aline é uma psicóloga, isso, né? Isso. Além dela ter a experiência em atendimentos também, né? E ela tem a experiência dela como de vida que ela vai falar com a gente. Pode falar, Aline. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu sou psicóloga, como você disse, e sim, a sociedade faz essa cobrança, né? De ser mãe. Eu tenho 30 anos. E já recebo inúmeras perguntas, né? Com 30 anos já? 30 anos, Nossa, você tem filho? E tenho amigas, né? Da minha idade, que vejo que já são mães. E aí, às vezes, eu me pergunto, falo, caramba, as minhas amigas todas sendo mãe e eu ainda não. Mas tem todo um porquê, tem toda uma prevenção. Eu sou muito consciente das minhas escolhas, então isso caracterizou eu não ter filhos até hoje. Uhum. Isso é muito importante, né, Aline? Sim. Pensar muito, né, antes de ter um filho, né? Isso é importantíssimo. Sim. Né? Eu sou mãe de 3, né? E eu fui mãe aos 21 anos. Ao contrário de você, né? Com 30, ainda tá pensando. Mas se fosse no dia de hoje, seria bem planejado e bem pensado. Tá certo que eles veio no mundo, eu agradeço muito a Deus por isso, estão aí, né? Mas é muito importante mesmo pensar. Essa é uma pergunta que eu faço até para as minhas amigas. Hoje, depois de você ter tido, né? Porque eu tenho dúvidas. Por mais que as pessoas romantizam a maternidade, tem um lado sombrio da maternidade, né? Que dá, assim, um pouco de medo. E a maioria, por incrível que pareça, fala, olha, talvez hoje eu não teria, mas filho é uma bênção. Eu me tornei outra pessoa. Então eu fico naquela, né?
claro, meu maior sonho é ser mãe, né? Procriar, como diz na Bíblia. Mas, por enquanto, eu não vejo uma situação adequada. Por várias questões, financeira, emocional, né? Que às vezes eu me pergunto, eu tô preparada, né, para ter um filho? Eu tô com saúde mental suficiente para ter um filho, né? Eu acho que isso tem que ser levado, sim, em consideração. Isso é muito importante. Eu acredito que, na verdade, seria daí, Oneide, né? Eu acredito que isso seria uma das primeiras, seria assim, as primícias, né, de toda mulher antes de engravidar. Né? Claro que eu peguei o gancho da Paty quando nós iniciamos, né? Mas para quem está assistindo esse podcast hoje, né? Embora o bom filho a casa retorna, né, Paty? Com certeza. Mas na realidade, assim, fiz outros podcasts com a Paty, a convite da Paty, né? Mas claro que desde já agradeço, né, pelo convite, agradeço, né, o companheirismo aqui, a partilha das meninas. E o meu caso em específico, de não ter filho, foi uma situação, na realidade, um pouco diferente da Aline, né? E hoje é que vai ser aqui, né, nós, nas nossas discussões, cada um contar aí a sua história, né? Então, pode ir lá, Emília. Bom, gente, meu nome é Maria Emília. Eu tenho 5.0, costumo falar. E eu 5.2. E eu 5.1. Eu sou idosa. Também. E eu tenho uma confeitaria e uma loja de roupa plus. Legal. Eu sou apaixonada por criança, mas eu não engravidei. Eu falo assim, não é o porque eu não quis, entendeu? É pela vontade do Senhor. Entendeu? Porque eu sempre tive vontade antes de eu casar, faz 12 anos que eu casei, né? Nós fizemos exame, tudo normal. Mas o Senhor não permitiu que eu engravidasse. No começo eu fiquei bem, sabe, assim, só que logo quando eu me casei, passou uns 2 anos, eu tive um problema de saúde. Aí tive que fazer um tratamento de 5, 6 anos. Aí encerrou normal e tal. Só que até agora não veio, mas eu vi, né, que porque o Senhor não permitiu. Só que a gente tem aquela cobrança. Mas você não evita? Não, de nenhuma forma. De nenhuma forma. Nenhuma. E só que tem aquela cobrança. Muito, sim, os familiares cobram muito. Amigas até que não. Mas família, porque você não engravida, você não vai engravidar, você não vai ser, nossa, porque não sei o que tem nada, já tá a idade. E, nossa, no começo eu fiquei bem chateada. Né? Porque os outros, eles não sabiam o que tá acontecendo, não tem nenhum problema de saúde, mas se o Senhor não permitiu, né? A partir do momento que eu entreguei a minha vida pro Senhor, que seja feita a vontade dele. Então, se ele não permitir, tudo bem. Eu falo que eu sou uma super assim, uma tia-avó, sou tia-avó, tia mãe, entendeu? Pra mim, os meus sobrinhos são os meus filhos. Eu amo assim, a pá, né? Que é minha cunhada, sabe como que eu sou, entendeu? E se eu tiver que chamar atenção, eu chamo. Se tiver que pôr de castigo, eu ponho, eu dengue, eu mimo. Então eu falo que eu tenho mais... É demais. Eu imagino. E é isso que na realidade é o que valida, né? Não é? E eu falo assim, eu só não gerei, mas eu falo que eu sou mãe, entendeu? E eu cuido muito bem, eu tenho os meus filhos de coração na igreja mesmo. Ai, tia Emília, ixi, eu sou... E as crianças gostam muito dela, gente. Todas as crianças gostam muito dela. E do meu esposo também. Meu esposo tem uma filha, né? Ah, sim. Tem uma filha. Nossa, muito boazinha. A gente se dá super bem. Entendeu? Já tá com 20 anos, mas não tem problema nenhum. Mas é porque realmente o Senhor não permitiu. Fiz exame, tá tudo normal. Se não veio, porque o Senhor não permitiu. E quem sou eu para ir contra, né? Questionar. Se é uma questão divina, não tem como contradizer, né? Não tem como... Só que hoje eu sempre chegou uma certa idade, por eu não evitar nada, eu fiquei com um pouco de medo. Eu falei, e se agora vir? Gente, eu já tô com uma certa idade. E sabe? Aí agora eu falo, e se vier, é porque a gente sabe que é o momento, né? Eu falei, gente, se o Senhor mandar com 5.0, com 5.1, é a vontade dele. Se eu tenho um medo assim, não sabe mais fazer o quê? Que seja feita a vontade dele. Eu sigo esse seu pensamento também. Eu tenho um relacionamento hoje,
a gente pensa, né, em nos casar o mais rápido possível, viu, Guilherme? Olha aí, Guilherme. Cadê a Daniela, Guilherme? Fica a dica, né, gente? Brincadeiras à parte, mas nós dois, a gente compartilha da mesma ideia, que a gente quer estar preparado para ser pai, porque a gente sabe que gerar um filho, colocar um filho no mundo não é simplesmente essa idealização que as pessoas fazem da maternidade, do filho. Eu penso muito além, né? Eu não penso só no bebê, porque eu acho que quando a gente pensa em engravidar, a gente pensa só ali no bebezinho, no berço, naquele momento fofo. Mas não, eu penso em tudo. Eu penso que meu filho vai crescer, que ele vai virar adolescente, como que vai ser. Eu me conheço, eu sou apegada. Eu fico, meu Deus, eu já sofro com a partida do meu filho que eu nem tenho. Mas isso são assuntos que eu preciso resolver comigo mesma. E claro que eu tenho vontade sim de ser mãe, é um dos meus maiores sonhos. Só que também, se eu me casar e eu não ter filhos, pra mim tá ok. Eu não vou me frustrar, eu não vou ficar chateada, porque eu sei que foi a vontade do Senhor na minha vida, de eu não ser mãe. Então, e é isso, e eu sigo essa sua mesma linha. Certo. Falando em romantizar a maternidade, quero abrir um adendo, né? Que eu vejo muito na internet. Aquelas mulheres lá que postam aquelas fotos maravilhosas com os filhos e família perfeita, os filhos perfeitos. Gente, não se iluda. Não existe isso. Se vocês souberem o que acontece antes de sair aquela foto perfeita, eu falo por mim, que eu sou mãe de 3, e agora são 3 netos, né? Que eu sou avó também. Então, antes de fazer aquela foto perfeita, é aquele perrengue. Um não quer tirar foto, o outro vem xingando, o outro vem reclamando. O outro machucou. E não é só na foto, o dia a dia não é fácil, entendeu? Eu vejo aquelas mães que postam lá 4 filhos, um atrás do outro. Gente, eu falei, meu Deus, eu tive assim, os meus filhos passados, assim, sabe, de idade. Mesmo assim, é um perrengue. Agora, imagina aquela que tem um atrás do outro e posta lá maternidade perfeita. Não existe isso, gente. É desafiador ser mãe. É desafiador mesmo. Eu falo assim, eu amo ser mãe, mas é desafiador. Além de ser desafiador, eu penso e enxergo dessa forma, né? Gente, eu quero deixar um PS aqui, porque muitas coisas que a gente vai falar e está falando são as nossas opiniões. Sim, né? Sim. Obviamente que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vivência, cada um pensa da forma com que acha que é viável, que é melhor, que, né? Então cada um faz aí, fez e faz e fará suas escolhas. Então, assim, no meu caso em específico, além de saber que ser mãe não é aquela coisa romântica, né? A gente sabe que na realidade, assim, pra gente, precisamente nos dias atuais, né? Nessa sociedade contemporânea. E por que eu digo isso? Porque a minha mãe é mãe de 7, né? Então, ou seja, minha mãe casou com 16 anos, né? Eu casei com 24, quase que fazendo 25. Eu já tinha terminado a minha primeira graduação, né? Eu já dava aula. Então, assim, eu já tinha ali, entre aspas, a minha determinada autonomia, né? Independência. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Anteriormente, assim, anos anteriores. Tudo a gente sabe que era tudo muito complicado e, obviamente, nós também entendemos que todos os filhos, embora tenha 7, 10, 12, 15, sei lá, esses dias eu conversei com uma mãe que ela teve 19, né? Então, assim, foi uma coisa de tipo... misericórdia, né? Como é que foi tudo isso e tal. Mas hoje, obviamente, a gente sabe que não tem, né? Como ter 19 hoje, né? Não sei, tudo bem, eu sei que eu nasci linda, não nasci rica. Mas, porém, todavia, as próprias, né, condições mesmo
Gente, não tem como, né? Você ter a quantidade, né? As mulheres de hoje, numa sociedade contemporânea, ter a quantidade de filhos que tinha antigamente. Mas está na moda, eu não sei o porquê, parece 4 filhos. Tá todo mundo tendo 4 filhos. Então, Virou moda. digamos que Não. essa opção aí, Passa né? também isso pra outra. Chega até quase se benzer a parte, né? Pelo amor de Deus, eu abençoo outra mulher. Então, assim, pensando por esse lado, é muito complicado, né? Porque hoje em dia, assim, antes a gente ouvia-se muito, né, um dito popular, que na realidade as pessoas falavam assim, pelo menos eu ouvia isso muito da minha avó. Onde come um, come 10. Hoje não come, amiguinha. O que hoje um coloca uma camisetinha, o outro deixa a camisetinha pro outro irmão. Não, hoje se o irmão compra uma camisetinha, o outro que vai crescendo Não quer mais a camiseta. não tem dinheiro para comprar uma outra camisetinha e o outro não quer usar a camiseta do irmão que ficou. E isso é uma realidade, não é pra gente hoje. Então, assim, falar em ter filhos hoje, como a Aline, né, pegando o gancho da Aline, né, da própria Emília, claro que a gente sabe que no caso da Emília foi Deus mesmo que não permitiu, né? No caso da Aline foi uma questão de raciocínio mais, digamos, mais lógico e de preparação de consciência, né? Entre o casal. E agora, no meu caso em específico, eu tive 2 abortos. Eu não consegui segurar, né? Então, assim, também entendo que, assim como, né, no caso da Emília, no meu caso, também são impedimentos divinos. Né? Então, assim, com certeza a minha vontade, aquela questão, porque tem aquele estigma, né? Casou. Não é só um estigma de pressão da sociedade, mas eu, como cristã, eu sei exatamente, né? Nós sabemos que somos cristãs, a parte bíblica que é case e multiplique, né? Então a gente tem esse conceito bíblico gravado dentro do meu coração e que pra mim a validação aqui foi divina, não é porque eu não quis, né? Eu não consegui segurar e no meu corpo, não é meu corpo minhas regras, não. Quem manda exatamente no meu organismo, né, não somos nós. Sim. Né? Quem manda no organismo não somos nós. Então, no meu caso, com muita especificidade, assim, também foi por questões, não tive filhos, por questões divinas. E outra coisa que eu quero falar, desde a época da Bíblia, a mulher já era cobrada quando ela não gerava filhos. Sim. Então não é só de hoje, Exatamente. é desde a época da Bíblia, né? Embora tem pessoas que não acreditam na Bíblia, né? Mas daquela época as mulheres eram muito cobradas. E os maridos ainda procuravam outra mulher para se casar, para gerar filhos, amando aquela mulher. E no caso, né, pegando aí o seu gancho, as mulheres que não tinham filhos era considerado uma tragédia, né? Verdade. Assim como hoje, toda essa cobrança mesmo social, né? Porque tem uma cobrança social. E eu não tô dizendo de pessoas de fora, eu tô dizendo de pessoas da nossa própria família, Sim, né? sim. Então, assim, essa cobrança social que a gente tem até então, esse estigma, assim mesmo, que é uma cobrança, casou, tem que ter filho. Ou seja, se não tem, é realmente uma mulher que tem ali uma tragédia na vida dela. Deus não é na vida dela. Seu pai já fala isso, né? Porque é castigo de Deus, né? Dentro daquilo que a gente ouve. Por isso que eu digo, a gente não precisa ir Ela muito não é fora, feliz. Tem né? outros que falam, ela não é feliz, não é mãe. Exatamente, não Como é que feliz. vai ser mãe assim? Como que vai Eu já ser mãe sou- assim? Ou então, nossa, quem vai cuidar de você na velhice? E eu já sou muito assim, temente, né, a Deus. A turma fala, mas faz um exame, faz isso. Eu falei, não, gente, eu vou estar procurando com as minhas mãos. Eu acho que se for da vontade do Senhor, igual eu casei, isso, aquilo, não, agora eu ir lá fazer um tratamento, não. Aí vai ser a minha vontade, não a vontade do Senhor, entendeu? Então, aí depois, lá na frente, eu conheço pessoas que queriam tanto engravidar. Então, você quer engravidar hoje? Tem um sério problema. Entendeu? Aí, filho, nossa, acontece isso, aquilo. Mas você não pediu? Não ia te dar, ou não era a hora. Você quis, e aí? Então eu falei, eu sou muito. Não, faz, não, eu sou medrosinha, não, eu prefiro obedecer.
Porque, Aí são as escolhas, Você né? tá- Não, De cada um, né? São as escolhas. Embora eu também tenha bastante pessoas, né, amigas e que fizeram inseminação isso artificial. é a minha, né, opinião, né? Igual a gente tá falando. E, né? A minha. tiveram os filhos lindos, assim como tiveram outras, né, que também fizeram a inseminação e que não deu ruim, ou seja, não deu muito certo. E muitas que, quando a Paty me convidou, fez o convite, né, Paty, para que nós viéssemos fazer aqui esse podcast, o que ficou para mim, assim, a Paty até perguntou, ela falou, Neide, olha, vamos falar de um assunto que é um assunto muito delicado, porém, não são todas as pessoas que estão preparadas para esse bate-papo. E, de fato, Verdade. a gente sabe que não, né, poucos estão preparadas. Precisamente quem não teve, quem a opção, por exemplo, de realmente não ter por opção. Que faz todo esse planejamento e tudo mais, que daí, no caso, seria a Aline, né? Agora, no nosso caso, tanto da Emília quanto o meu, eu não consegui segurar, embora eu tive os 2 abortos, engravidei. Né? Você chegou a ter gravidez, Não, Emília? Ou não cheguei, não. Ah, tá. Mas eu acho que nem todas são bem resolvidas com isso. É exatamente Isso, nesse ponto, né, que eu iria chegar, exatamente Chega a nisso. acabar até o casamento da pessoa, né? Muitas, para fazer esse tratamento, por exemplo, uma inseminação artificial, é caro. Isso uma pessoa gasta uma grana lascada com isso, né? Uma grana horrorosa, assim, imensa. E tem gente que já perdeu carro, vendeu apartamento, entrou mesmo em conflito, porque acabou o casamento, né? Pra tá fazendo aí, correndo atrás e fazendo nesse objetivo, nessa obsessão. E tem algumas pessoas que realmente não se resolveu ainda. Porque tem mulher que ela fica tão obcecada que ela não consegue olhar para aquilo que ela tem. Para casa, para o carro, para o esposo. E ela só fica focada naquilo que ela não tem, que ela não pode, né? Que ela não vai poder, não consegue engravidar. E aquilo, às vezes até a ansiedade, né? Exatamente. Impede, né? E onde acaba o casamento? Porque ela não tem mais aquele olhar para o marido. Isso Né? me fez lembrar, acho que tem um filme. Isso. Tem um filme disso, que fala, eu acho que é até com a Juliana Paz. Ela tenta engravidar, faz muitas tentativas e sempre se frustra. E aí tem um momento que o marido dela fala pra ela, pô, você tá me enxergando? Você tá me vendo só pra isso? Eu não sou uma máquina, né, de sexo, né? Eu não sirvo só pra isso, sou marido, eu sinto só falta, né? Então eu acho que elas entram nessa neurose, né? E esquece até de si mesma. Exatamente. Porque naquele momento ela quer ser mãe, né? Isso é muito complicado, né, Paty? Eu acredito que, né, como eu havia dito, essa não conseguir se autorresolver, né? Tem que buscar ajuda. Com né? certeza. E assim, pode ser, né? Eu não sei como as pessoas, como vocês, ou como as pessoas que estão assistindo vão entender essa minha fala. Mas eu quero acreditar assim, pessoas resolvidas nessa questão são pessoas que têm muita fé. Né? Independente daquilo que você acredita, eu costumo dizer assim, né? Ou aqui nesse podcast, ou palestrando, ou num bate-papo de amigas, eu costumo dizer assim, independente daquilo que você crê, né? Você tem que a sua fé tem que estar arraigada no ser superior, que eu, como cristã, eu nomeio como Deus, né? Outras nomeiam como Buda e etc. E cada um acredita no que, né, lhe convém. Então, a fé, nesse momento, eu falo que é o que te acoberta, assim, te protege, te esclarece muitas coisas, né? Te traz, assim, luz e entendimento para que a gente passa todo esse período, por exemplo, que foi o meu caso. Você não chegou a engravidar, mas eu tive duas perdas, né? Então, 2 abortos. E não foram tão longes, assim, um do outro. Você estava de quanto tempo? O primeiro eu estava de 1 mês e pouquinho. E logo, com 8 meses depois,
né? Aliás, na verdade, assim, segundo a medicina, o seu corpo tem que se organizar ali dentro do prazo de 1 ano e meio, ele já dá uma organizada, né? Para que você tenha outra gestação. Mas, na realidade, assim, como eu acho que, não sei, eu não pensava em nada disso de me organizar por dentro, né? Deixar ali tudo certinho para depois vir a próxima. Eu acredito que, assim, não sei. Eu não sei como que aconteceu, mas enfim. E que eu não me precavi, digamos assim, né? Fiz a prevenção. Depois de 8 meses eu engravidei de novo e aí eu fiquei até o período mesmo, aquele período que ele estava na transição entre... quase mesmo para vir a feto, né? Com 3 meses. E aí, na primeira, eu não precisei fazer curetagem, né? Porque eu organizei tudo certinho, eliminou tudo, as secreções, assim, gestacional. E a segunda, eu tive que fazer... como chama? A raspagem lá, curetagem, né? Aí eu tive que fazer a curetagem. No segundo, aí não teve como, tive que, né, para poder deixar limpinho todo o útero, então eu tive que fazer a curetagem. Mas é muito complicado. E como você se sentiu depois? Então, isso que eu tô dizendo, assim, né? A minha fala anterior. Eu acredito que a minha fé em Deus, né, no qual eu nomeio como meu ser superior, é que te traz esse conforto, que te traz esse entendimento, né, que te acolhe, assim, é como se a gente tivesse ali uma proteção divina e como se você a todo momento conversasse ali com Deus e ele te explicando inúmeras coisas e fazendo você enxergar todas as outras coisas que você tem, né, que ele te deu, que ele te proporcionou, sem ser exatamente aquilo, só o filho que você esperava, né? Que foi o que a gente falou. Olhar ao nosso redor e ver tudo que a gente tem e não se ater ali só, né, na questão filho mesmo. Eu acho que é válido se fazer a pergunta, né? Se eu tiver um filho hoje, eu vou ser mais feliz do que eu sou, né? O que eu tô buscando para ter um filho? Tô buscando algo que tá faltando em mim? Então, eu vou ter um filho, vou ser mãe, engravidei, meu filho nasceu, e aí? O que eu quero compensar, né? Eu sempre pensei nisso também. Claro que essa é a minha opinião, como a gente sempre falou aqui. Sim, é particular de cada um. Isso é um particular meu, uma opinião minha. Isso não significa que eu não quero ser mãe. Eu quero ser mãe, mas eu não encontrei o momento adequado para isso. Assim, quando eu vou me casar, eu vou me estabilizar financeiramente. E aí, no momento certo, eu vou sentar com meu parceiro e vou falar, é agora. Então, vamos, né? Porque, assim, existe o desejo de ser mãe, mas conscientemente, eu vejo que até o momento de agora, não houve oportunidade, não foi o momento certo. Eu analisei várias situações, então... Eu sou muito assim, né? Eu costumo falar que Deus tem que me mudar muito para eu ser mãe, né? Porque eu sou igual a Aline, eu sou muito, muito preocupada, muito apegada. Se sai, nossa, eu fico, gente, isso os meus sobrinhos. Imagina o filho. Eu falo, meu Deus do céu. Às vezes a Patrícia fala, não, Emília, não é assim. Mas é em geral. Sobrinho mais novo, sobrinho mais velho. Teve um dia que a minha sobrinha ficou de casa, sobrinha mais velha que eu. E ela não chegava, e eu ligava, e tinha acabado a bateria. E eu, gente do céu, preocupada com ela, com a minha sobrinha. Nossa, aí dá uma pipocadinha no corpo, de ansiedade, de preocupação. Fala, gente, pensou se fosse meu filho? Fala, nossa, Deus tem que me mudar muito, se bem que a gente, né? Até peço desculpa em quebrar as expectativas das mulheres que querem ser mães. Mas ter um filho é se privar, é perder liberdade, é sono. Então, por isso que eu falo, não romantize a maternidade. Eu não sou mãe ainda, mas tenho amigas, tenho irmã, tenho sobrinhos também. Participei, tive vivência, sei como é. Né? Então... E o sono não é só quando é pequeno, não, viu, gente? Nisso, e o sono, eu gosto... Gente, tem horário de dormir. Chega na adolescência... É a fase da adolescência. Aí você já começa a perder o sono, porque sai, não cumpre horário pra voltar. Não, e de criança já perde, né? Porque a pessoa, eu já gosto de dormir. Eu amo dormir, gente. Eu também. Eu acho que isso também é um dom. Eu não vou poder deixar de citar aqui minha sogra. Ela é mãe de 6. Né, também.
E foram todos bem criados. Assim, eles têm uma educação, uma cultura, uma índole, assim, fora do normal, todos debaixo da graça, todos evangélicos. Então, assim, é um dom. É um dom que Deus deu para ela e para o meu sogro de criar essas crianças, sabe? Eles são totalmente unidos. E hoje em dia é muito difícil. Nossa. É uma família, assim, que eu me espelho muito, sabe? Eu vejo, claro, tem os seus conflitos. Assim, famílias, né? Famílias. Mas eles são, assim, unidos. Tem um grupo lá, se um precisa, já manda no grupo. Não, onde você tá? Não sei o que, não sei o que. Que lindo! E eu falo, nossa! Nossa, porque eu não vi. Na família da Emília, que é minha cunhada, do meu falecido marido, né? Ela é irmã do meu falecido marido. Eles são muito unidos. Nossa, quando eu entrei assim pra família, eu fiquei assim, ó. Falei, gente, que união, né? Porque às vezes a gente não teve isso, tem uns conflitos ali, mas é assim que é como a Oneide fala, família. Mas eles têm muita preocupação com o outro, né? Na minha família, embora, né, nós somos em 7, e graças a Deus também tem uma união assim muito linda. Minha mãe também foi, e acredito que sempre será, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast de uma grande psicóloga e psicanalista que eu tenho uma admiração muito grande, né? Da Andrea Vermont. E, inclusive, ela estava falando exatamente sobre essa questão, né? De ter vários filhos e de dar conta de tudo isso. Então, eu costumo dizer que a minha mãe, né? No qual a gente apelida, e onde eu vou, podcast e tudo mais, eu falo, né? Para todo mundo conhecer Maria Preta, né? Que ela, lá em casa, sempre foi monarquia, né? Foi, assim, uma família que a minha mãe, meu pai nem tanto, assim, mas a minha mãe, o que ela fala, né? Meu pai, a gente conseguia até, né? Era de poucas falas, assim, só de olhar, mais quieto ali, mas a minha mãe não, lá era monarquia mesmo, era o que a rainha falar, todo mundo tinha que obedecer. Então, assim, e hoje, continua hoje, isso é bem oriundo da minha avó, que minha avózinha tem, né, a gente chama ela de Madinha, tem 106 anos. E ela no leito de dor, em cima de uma cama, se ela falar assim pra minha irmã, por exemplo, né, eu fico um pouco distante, porque eu vim aqui pra Campinas, eles moram lá, minha família toda é do interior. E ela em cima de uma cama, se a minha irmã tá lá e fala que tá vindo, olha, Madinha, eu tô indo pra sua casa. Ela fala, traz uma Coca-Cola, ou então traz pão de queijo. Ela realmente, se ela não trouxer, ela faz meu irmão voltar e buscar. Com 106 anos. Né? Então, assim, é muito oriundo, né, essa atitude, esse jeito de ser da minha mãe, é muito oriundo da minha avó, da formação que ela também teve, né? Mas, assim, eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque todos, né, fomos criados, assim, com muito respeito, com muita educação. O que minha mãe realmente fala é lei. Aliás, o que ela fala e dá de conselho pra gente, se a gente tenta fazer diferente, dá ruim. Então, a mamãe falou, escreve aqui na parede, porque se a gente fizer diferente, dá ruim. Lá em casa é igual. Então, nós somos criados assim, né? E graças a Deus a gente também tem assim uma super união, todos por um e um por todos, até o dia de hoje, graças a Deus, né? Por isso. E que continue assim, né? Mesmo todos já casados, assim, eu tenho um único irmão que, né, na realidade, não é casado, mas mora junto já, né? E é um único, assim, todos também são casados, né? Cada um com seus filhos. E ela ainda lidera, né? Assim como a minha vozinha em cima da cama. Também é a grande liderança, assim. Passou a geração. Exatamente. Então vem ali a questão monárquica começa ali, com a minha Madinha. Aí passa para Maria Preta e aí vai, né, graduando aí. Minha mãe teve ontem, né? Mas minha mãe faleceu cedo. Minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano e meio.
Então eu nem conheci Não minha chegou. mãe, né? Não cheguei a conhecer. Mas graças a Deus a gente é bem unido, sobrinhado. Então, quando a gente se reúne, tem que levantar a mão, porque um quer falar mais do outro. Que gostoso, É né? muito gostoso, bem gente. isso. Muito gostoso mesmo. A gente conseguiu reunir bastante, foi no meu casamento, né? A gente fala assim, Emília, calma, deixa eu pegar a senha. Nossa, não, gente, a fulana quer falar mais que eu. A Berta, não, peraí, eu tenho que falar mais, peraí. E são todos assim, né? falam alto, dão uma risada alta e falam bastante. Então parece que tá brigando. Muito gostoso, gente, é muito gostoso, né? A minha avó tinha uma vizinha que quando reunia todo mundo na casa da Madinha, né? E toda a galera inteira lá, e aquele barulho, né? Aquele monte de gente falando e outro e tal. E aí a vizinha falava assim, e às vezes ela se assustava, né? Ela e as irmãs, e uma falava pra outra, nossa, o que é isso? Calma, escuta. Aí uma falava, né? Nossa, calma, gente. É só a família do Jonas. Não é briga, não. Não é briga, é só a família do Jonas. Ai, é gostoso. E de sobrinho tem um pouquinho. Acho que agora deve ter mais ou menos assim, acho que chegou nos 70 já, uns 60 e pouco. A gente nem sabe contar, Entre mas. sobrinho, eles Vocês têm quantos sobrinhos? Vocês, né? já quase 60. São 11 irmãos. Já tá uns irmãos. É uma mega Tenho- experiência, né? Já estamos aí já esperando 5 que vai chegar esse ano, que as minhas sobrinhas estão grávidas, então você imagina, né? Se uma não delas é minha chegou, filha, tá viu, chegando. gente? Ai, tá Uma delas é minha chegando. filha. Nossa, que legal. Então, As minhas tem grandes outras. experiências também com criança sempre foi na escola. A gente sempre dei aulas, né? Desde pré até o curso superior. Então, com a molecada, a maneira de pensar, orientação para os pais, reunião, inúmeras situações. Né? Eu Então, tenho um sobrinho de coração também que foi da escolinha. Quando eu fui trabalhar, né, na escolinha, o seu Dercy lá, ele perguntou se eu tinha experiência, né? Com criança, eu tinha filho, qualquer experiência. Falei que eu não tinha filho, minha experiência eram os meus sobrinhos, né? Terceirizada. Ah, isso aqui, tá. Eu entrei na escola e tem um que até hoje ele vai na minha casa. Ficou assim um amor tão grande da tia Emília. Os pais dele queriam saber quem que era a tia Emília, porque ele chegava em casa e falava, tia Emília, eu entrei pra ser auxiliar de cozinha, né, e fui cozinheira. Mas até que bom. hoje ele vai em casa, passa o dia lá, vai final de semana e ficou. Então as criançadas, tia Emília, E eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Porque às vezes tem muitas mulheres que não conseguem ser felizes não tendo filhos, né? Vocês são felizes? Mesmo não ter realizado o sonho da maternidade? Sim, Você, por enquanto, né? Sim. Sim, Sim. muito bem resolvida. sou bem resolvida Que com bom. isso. Eu sou super, assim. Não me faz, assim. Mas só feliz, é super. Porque eu falo sempre assim, olha, isso eu acredito que foi assim, acredito não, tenho certeza, né, que Deus colocou isso de uma forma muito bem acentuada dentro do meu coração, porque não tendo filhos, eu pude fazer inúmeras outras coisas. Entende? Enquanto que, por exemplo, eu tenho toda uma experiência, né, de ver a minha mãe falando que com 16 anos na época dela, né, casou e etc, e já teve todo esse monte de filhos, e várias outras pessoas que casaram e que já engravidaram, outras que engravidaram antes de casar e de construir famílias. Então, assim, esse tempo acelerou muita coisa, né, que não deveria acontecer e que aconteceu, mas por um lado, eu não digo de prejuízo, mas deixou de fazer muitas coisas. E por essa falta de vontade ou que não conseguiu fazer outras coisas, acabam sendo muito mais infelizes do que quem não teve. E aproveitou da melhor maneira possível. Então essa faz jus à minha fala. Eu tô mega feliz, graças a Deus. Eu vou contar a minha experiência, né? Como mãe de 3 e fui mãe aos 21 anos. Então, metade da minha vida eu sou mãe, né? Porque eu fui mãe cedo, então eu deixei de fazer. Fiz bastante coisas, mesmo tendo filha quando era solteira, mas tinha coisas que eram limitadas que você não podia fazer, né? Porque você depende de deixar com alguém, né? Com ela também eu saía, a gente aproveitava bastante. Aí depois eu me casei. Quando eu me casei, a Luana tinha 12 anos e logo veio a Giovana.
E 4 anos depois veio o Pedro. Então, eu casada com 3 filhos, né? E tudo que a gente fazia era momentos em família. Saía para jantar, era com a família, ou às vezes reunia com os irmãos. A gente se reunia muito em casa, trazia a gente em casa, ia para casa dos cunhados, né? Então, nossa rotina era assim. Ia viajar, era com os filhos. Aí, quando... Um mês antes do meu esposo falecer, deu aquele start. Falei, gente, a gente não aproveitou a vida. Quem sou eu, né? Aí eu mandei uma mensagem pro Silvio e falei assim, Silvio, vamos fazer uma viagem? A gente faz uma viagem assim, rapidinha com as crianças, pra não ficar com aquela consciência pesada que foi viajar sem os filhos. E a gente vai e faz uma só nós dois. Porque a gente casou, nunca viajamos sozinho, nunca mesmo. Aí é verdade, e começamos a pesquisar. Isso foi uns 20, 25 dias antes dele falecer. Então, quando eu acordei, que eu aconselho vocês que têm filhos, né? Não acontecer isso no relacionamento. Não vou dizer que vocês vão ficar viúva, mas ter aquele momento a sós, uma viagem a sós entre o casal, deixar o filho com alguém, preparar essa criança para ficar com alguém e viajar a sós. É muito importante, porque quando eu fui acordar, eu não tive tempo de fazer isso no meu relacionamento, entendeu? Então, os pós e contra da maternidade. Na minha parte, eu achei que eu errei nisso, né? Como... erramos, né? E ele também, né? Porque para nós estava tudo bem, mas quando acordamos, não deu tempo de fazer aquela viagem a sós, né? Então, eu acho que não foi um erro, né? Eu acho que foi um cuidado. Sim, né? A gente pensa muito. Porque quando a gente tem filho, você pensa muito nos filhos, né? Eu acho que foi isso. E acaba esquecendo. Acho que não foi um erro, foi um esquecimento. Isso, né? isso esquecimento mesmo. de si, do seu marido. Mas aí você acordou, falou, não, peraí. É que vai atropelando com tantas outras coisas. É trabalho, é faculdade. Algumas coisas. Porque quando você faz faculdade, gente, você não tem vida. Você não tem vida. Pelo amor de Deus. Então eu fui fazer 5 anos de faculdade pra quê? Gente, agora eu entrei e vou ter que sair, né? Acabou. Aí não é. Mal tinha até passeio com a família. Então é complicado. Aí já tava terminando a faculdade que eu fui acordar. Eu respondendo a sua pergunta, eu sou bem feliz, entendeu? O meu irmão, a gente conversava bastante, que era o esposo da Pá, né? Ele falou, fica, se tiver filho, amém, graças a Deus, vai ser bênção. Se não tiver, amém, graças a Deus, pega você. E o grande é meu esposo, né? Essa pá. Pega você, o grande, vai passear, vai viajar, vai dizer pra onde. Porque se tiver que ser, será. Então, eu estou muito feliz. Eu falo dos meus filhos, meus sobrinhos, pra mim, são tudo, amo de coração e eu sou bem feliz. Você sabe que por exemplo, quando a Paty perguntou, para muitos que vai, né, com certeza vão, para vários que vão assistir aqui, de repente pode dizer assim, mas de repente, será que é tão feliz ou realmente são felizes? Eu falo de alma e de coração, né? Porque essa felicidade que a gente de repente, por exemplo, fica na nossa mente, idealiza, na nossa cabeça, fantasia, né? Idealiza exatamente, eu vou casar, vou ter filhos, porque é isso. Qual é a sequência, digamos assim, do ser humano, né? Nossa. É nascer, né? Viver ali e casar, reproduzir e morrer. É essa a sequência, né, do ser humano. Mas pra gente, na verdade, não aconteceu dessa forma. E se realmente não aconteceu dessa forma, tá tudo bem. Né? E aí, uma das questões, Paty, que pode ser bem polêmico isso que eu vou falar agora, né? Só pra não deixar de pontuar, muitas pessoas falam assim pra mim, Neide, já que você não teve filhos, por que você não adota? Né? Sim. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Um filho, adota. E então tem essa cobrança social também pra gente. No meu caso, na minha maneira de pensar, tem gente que fala assim, mas por que você não adotou hoje? Tem medo, tem receio, acha que não... você quer então que saia da sua barriga. Não é por esse motivo, até pelo fato de que eu havia dito antes,
né, trabalhei muito tempo em escola, então claro que eu tenho assim inúmeras experiências com mães, com colegas que adotaram, e muitas delas tiveram a felicidade de ter um filho realmente, embora sendo do coração, e outras tiveram a infelicidade deles não aceitarem quando, né, acabam crescendo e não tem essa aceitação. A rejeição você parte do pegou, adotado, né? E tem essa rejeição. Então, não aceitar tem essa rejeição. E a gente sabe que tem inúmeros casos, com inúmeras histórias, né? Dentro da minha própria família, eu tenho 2 grandes experiências. A boa, né? A positiva e a negativa. Eu tenho uma tia, que ela fez uma adoção, e o filho hoje, ela não sabe nem onde ele está. Né? Virou uma pessoa assim, procurado pela lei. E a outra experiência não é da minha família, mas é muito próximo a mim, e que o filho hoje é médico, é cardiologista. Então essas 2 versões assim, né, tanto positiva quanto negativa, eu tenho muito próximo de mim essas pessoas que com situações diferentes, assim. É pagar pra ver, né? Exatamente. Eu digo que teve gente que falou assim, mas é um risco que você corre. Amiguinha, eu não quero correr esse risco. Muito obrigada. Eu tô aproveitando o que eu quero aproveitar, né? E que o meu hiperfoco é estudo. Então, deixa eu com os meus livros, com os meus professores, com as minhas universidades, e tá tudo bem. E tá tudo certo. Eu acho que entra um pouco no que você falou, né? Porque, de repente, eu não tive um filho até hoje, no caso de vocês 2. Não tiveram filhos. Tá, vou adotar. Então, eu penso que tô colocando as mãos? Se eu não tive, é pra eu não ter. Nós conversamos sobre isso, eu e meu esposo. Aí ele falou eu não queria adotar não, né? Não sabe, lá na frente, e já aconteceu, a gente tem conhecido também, que adotou e virou totalmente, sabe? A pessoa, a criança lá. Não foi tão legal. Não, trabalho. Não era o que eles esperavam, né? Que acontecesse. Aí ele falou que não, eu falei, então, acho que ontem que a gente tava conversando isso no carro, foi, pá. Ontem lá. Aí o meu ginecologista, ele falou, você já pensou em adotar? Se você adotar, geralmente as mães adotam, daqui um pouco engravidam. Conheço muitos casos. Já vi muito caso também, mas Aí eu já vou estar entrando naquela questão de passar por cima, não, da vontade do Senhor. eu nunca morei com os meus pais, né? Então eu sempre morei até os 13 anos com a minha avó, dos 13 aos 17 com uma tia, dos 17 aos 21 com uma outra tia. Quando eu morava com a minha avó, eu não tinha revolta. Até ali eu entendia, tudo bem, eu estava na minha casa, né? Mas o meu caso é um pouco diferente. Aí minha avó veio falecer, eu fui morar com as minhas tias. Não que minhas tias me tratavam mal, não. Era assim, eu sentia uma rebeldia por não ter a minha vida, como todo mundo tinha, pai, mãe, aquela família. Nossa, imaginei, naquela época eu nem tinha internet. Se tivesse, eu era mais revoltada ainda. Entendi. De ver, né, que todo mundo tinha pai e mãe, e eu morava lá com os tios. Eu era a sobrinha. Então, eu era revoltada. Graças a Deus, eu não fui pro caminho errado, né? Eu era lá rebelde comigo mesmo, mas eu não tomei, assim, atitudes erradas de cair nas drogas, no álcool. Foi bem direcionada. Mas eu tinha aquela rebeldia no meu coração, aquela revolta. Nossa, eu achava que Deus nem me amava por causa disso. Eu ficava questionando Deus. Então, você imagine uma criança, às vezes a criança, né, que vem ali com 5, 6 anos, já entende, e alguns vão aceitar e alguns não. Então, isso de fato. Dentro da minha família, eu tenho uma sobrinha que ela fez uma adoção, né? Não pegou bebê. É uma criança, um lindo fofo. E eu acho que tinha de 3 a 4 anos, eu acredito, quando ela fez a adoção dele, né? E hoje já tá bem. Eu acredito que já deve ter aí 12, fazendo uns 13 anos, acredito que seja essa a idade dele hoje. E que é uma criança, assim, educadíssima, muito amada.
E provavelmente vai ser, assim, um grande homem. Porque, com certeza, a formação, né? Tudo é formação, né, gente? Então, tudo ali a gente sabe que já Rousseau já dizia isso há tantos anos atrás, né? Que a criança ele considerava a criança como uma folha em branco. Então, acredito que tudo é formação, mas embora a gente sabe que à medida com que ele vai crescendo e também a forma que é contado para ele, que é passado para ele, que é conversado com esse filho adotivo, que pode gerar aí inúmeras situações, né? Tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Sim. Então, e eu sempre penso assim, quem realmente adota também, assim como a Aline não teve por uma decisão bem específica, né, de prevenção, de conscientização ali, também a pessoa que faz a adoção tem que ter aí um grande planejamento, né, tem que ter, aí é uma grande decisão. Acredito assim. Por quê? Porque, querendo ou não, os dois, eu acredito que os dois têm que querer, é o casal, né? Não adianta só um querer e o outro não. Porque daí traz, exatamente, aí traz exatamente uma grande tribulação, digamos assim, no próprio casal, né? Ou se não uma divisão mesmo. Que tem mulheres que acham que o filho vai salvar o casamento. Exato. Vai segurar o marido. E realmente não segura, não é salvação. Não é de forma muito alguma. pelo contrário, se o marido não quer, não adianta insistir, que depois ele não pensa duas vezes para ir embora com outra e deixar o filho. E na realidade, isso com o filho de forma natural. Precisamente o adotivo, que daí é eu acredito um pouco mais complicado, porque daí ele pode jogar, ficar jogando, né, em rosto, você que queria, eu que não queria, né? Então tem toda essa complicação. Então é uma decisão importantíssima essa questão, né? Você pensou, vocês pensam exatamente em adoção? Não, meu esposo não quer. Eu comentei com ele porque o ginecologista falou pra mim, ele falou, mas isso um tempinho atrás, né? Ele falou, você já pensou em adotar? Minha adoção, você só daqui a pouquinho engravida, isso aqui, se preocupa. Nunca pensei não. Aí eu falei pro meu esposo, ele falou, não tenho vontade não. Então parou ali e pronto. Se caso você não tenha, você pretende adotar? Nunca pensei sobre isso. Ainda não é algo que eu pensei sobre. Mas, sei. Depende da situação que eu estiver vivendo. E até colocar um ponto aqui, até pode parecer que a gente está indo contra, né, a maternidade, mas não, acho que esse bate-papo é justamente para trazer realidade. a consciência da realidade, né? Claro, eu respeito e admiro muitas mulheres que são tentantes, né? Conheço várias, e, inclusive eu sigo uma querida que ela estava na tentativa e conseguiu. E aí você vê a felicidade escancarada. Pra quem conseguir, pra quem conseguir, uma vitória ali que Deus deu, tá tudo bem. E assim, respeito e motivo também. É isso que você quer? Nossa, glória a Deus, vai em frente que vai dar tudo certo, se for da vontade de Deus. Mas isso não é, nós não estamos indo contra a gravidez de forma alguma. A gente quer conscientizar, né? Porque tem disso, casou, tem que ter filho. A sociedade cobra que você siga esse padrão de família, de ter filhos, de ser mãe, de trabalhar, enfim. É mais uma... Olha, a realidade é essa. Internet, fotos, vídeos, isso daí tudo é uma fantasia, gente. Isso é uma fantasia que está cada vez mais adoecendo a mente das pessoas. E vem a comparação, né? Ninguém mostra ali a realidade. Eu estava conversando com uma amiga de trabalho, minha xará, Aline, e ela falou, nossa, Aline, assim, eu até parei de seguir ela, porque é impossível ela ter 4 filhos e ser assim, essa vida de castelo. Não é assim, sabe? Mas essa vida de castelo é porque provavelmente as condições financeiras
proporciona a. Sim, Né? sim, foi o que ela disse. Ela falou assim, com certeza tem uma rede de apoio por trás disso. Com certeza. E é que elas aí, não mostram, Não né? mostra. Aí fica mostrando isso, as pessoas acreditam que seja realmente assim, e não é. Aí quando vem a realidade vem à tona, aí vem a frustração, aí vem uma depressão, adoece, ansiedade, divórcio, sabe? Tem todo um porquê atrás disso, e no momento algum, viu, pessoal? A gente não tá indo contra. Engravidou, amém, Senhor. Engravidou, tá tudo certo. Vamos viajar, vamos passear. Vamos jantar fora com o marido. Com sobrinhos e tá tudo bem. Eu tenho um exemplo da minha mãe, por exemplo. Ela engravidou também cedo. E quando eu nasci, ela, né, cortou ali. Aí ainda o médico falou pra ela: vai chegar um príncipe encantado, vai querer ser mãe de novo. Porque também tem, né? Tudo depende do parceiro que você tá. Sim. Né? Você tá com uma pessoa ali que você fala, aqui não vai rolar ter filho aqui, né? E claro, né? Tem um sentimento que fecha os olhos, e eu acho que foi isso que aconteceu com a minha mãe. Mas quando eu nasci, ela falou, não quero. Aí acabou que ela casou de novo, e hoje ela, se ela pudesse, ela engravidaria, mas não pode mais, né? Então, meninas, o nosso caso. São inúmeros, são casos bem pontuais, né? Já sinalizou? Já sinalizou. Já tá acabando lá. Tão bom agora, né? Sempre assim. Quando começa a ficar bom, tem que acabar. E aproveitar. Vocês estão vendo esses bolos bonitos aqui? Isso. A Maria Miriam que trouxe pra Bolo nós. de laranja, viu, galera? Maravilhoso, ela é boleira. Quem é da região, se precisar de bolo, só procurar a Maria Miriam. Isso, gente. Mas é bom que fica com um gostinho de quero mais. Sim, é verdade, Aline. Pedirem mais. Sim. Meninas, eu amei esse bate-papo. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Obrigado mesmo de coração. Vocês são maravilhosas. Obrigada. Conseguiram aí passar da melhor maneira, né? A vivência de vocês. E vocês que estão aí em casa, muito obrigada por assistir até o final. Um abraço a todos vocês. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho quando tiver vídeos novos e compartilha para o máximo de pessoas. Muito obrigada por tudo. Obrigada de coração. Um abraço.